Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Etos Podcast, onde aqui a gente fala sobre comportamento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito legal aí, que eu acredito que muitas pessoas ou já passaram, ou passam, ou conhecem alguém que já passaram ou estão passando por isso. Setembro Amarelo acabou, né? Passou e parece que as campanhas sobre prevenção ao suicídio, elas estão sempre ali como que eu posso dizer, mais aguerridas, né? Sempre mais, as campanhas são mais motivadas nos meses de setembro. Só que a prevenção ao suicídio é todos os dias. E hoje nós estamos aqui para estar falando sobre prevenção ao suicídio. Hoje eu estou aqui com o pastor Rodrigo Magalhães, da Igreja Bola de Neve de Vila Velha. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Emerson. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, que a gente possa ter um momento aí proveitoso para a gente poder esclarecer dúvidas e abençoar todo mundo que está vendo e ouvindo. Legal. Em primeiro lugar, eu também quero agradecer, tá, por ter aceitado esse convite para poder estar falando, né, sobre o seu conhecimento, né, sobre o que o senhor entende aí sobre prevenção ao suicídio, pensamento suicídio, sobre o que a Bíblia fala, né, e como prevenir também diante de Deus, né, sobre como a gente pode buscar a palavra de Deus para conforto, consolo e talvez vir a eliminar esses pensamentos. Mas antes de começar, eu quero te pedir para você que acabou de chegar no canal, se inscreve aí, compartilha com alguém, curte para que possa chegar a mais pessoas, né, essas informações que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Então, para começar, pastor, eu quero te fazer uma pergunta, né? Acredito eu assim, não sei, né? Na minha cabeça, a maioria das pessoas já passaram, já pensaram em tirar a própria vida, né? E em algum momento de desânimo, de frustração, de muita dor. Em algum momento da sua vida, você já passou, já pensou em desistir da sua própria vida? Olha, o Emerson, uma coisa aí que não, cara, graças a Deus, nunca me veio assim, diante de várias situações que eu passei, nunca me passou pela mente tirar a minha própria vida, né? Mas é sempre em lutar em prol a esse dom que Deus me deu, né? Não que eu não passe por frustrações, por cansaço, por desânimo, mas não, graças a Deus, nunca passei por isso não. Que bom. Eu quero até compartilhar, né? Que eu já pensei, né? Teve uma fase da minha vida, e engraçado que eu tinha escrito o livro A Jornada do Perdão, né? Ele trata ali sobre um personagem que, em um certo momento, ele começa a pensar em tirar a própria vida. E, e aí é quando ele acaba conhecendo Deus. E quando eu fiz esse livro, eu nunca tinha pensado em pensamento suicida, nada assim. Depois escrevi o livro Precisamos Conversar sobre Suicídio, e eu também não tinha pensado sobre nada assim. E aí teve uma fase da minha vida que logo depois, assim, por alguma coisa, sabe, que parece que você meio que se perde, tá tão angustiado, então eu até entendo, né, quando isso passa pela cabeça de alguém. E aí eu acabei pensando, né, assim, claro, não imaginei, né, não fiquei conjecturando, não alimentei aquele pensamento, Uhum. mas passou pela minha cabeça pela primeira vez e no mesmo momento ali eu já fui procurando eliminar os pensamentos. Por que será que as pessoas, do teu ponto de vista, quando esse pensamento vem no momento do desânimo, elas não tentam logo eliminar e rejeitar e ver que é um pensamento do mal, do teu ponto de vista? Porque as pessoas, né, não tentam de imediato eliminar esses pensamentos. Olha, eu acredito que pelo modos viventes que vivemos hoje, né, da sociedade, tudo colabora para esse tipo de pensamento, né? Diante de tudo que a gente está passando. Eu acredito
que esses pensamentos sempre tiveram, né? Sempre existiram, só que tem aumentado cada vez mais, é óbvio, né? A gente tem vendo aí os estudos, lendo, a gente vê que o quanto isso tem aumentado, mas eu não consigo imaginar os meus avós pensando sobre isso, sabe? Diante de, diante da vida que eles levavam antes, da forma que eles viam a vida, enfim, do trabalho, da educação. Então, hoje em dia, por nós vivermos uma geração muito imediatista, né, onde tudo tem que ser muito rápido, essa falta de paciência, essa falta, às vezes, de domínio próprio, de exercitar algo que precisa ser exercitado, né, com o tempo, as pessoas acabam achando que elas não conseguem, sabe? Elas não acreditam nelas mesmas, né? E por não acreditar nelas mesmas, no potencial que cada um tem, falando até agora de uma forma racional, não espiritualizando, porque se a gente espiritualizar, a gente consegue abranger muito mais. é, Ela não acredita nela mesma, no potencial que ela tem, e acaba, assim, tendo uma fuga, né? Porque um ponto de vista que eu tenho sobre o suicídio não é que a pessoa ela é mais uma fuga mesmo, né? Dela não conseguir vencer aquilo ali. Tipo, na verdade, ela quer tentar viver, mas ela não consegue viver, né? Nada deixa ela viver, nada deixa ela realizar os sonhos que ela tem. Então tipo, ali ela não está conseguindo viver, então ela acha que tirando esse tipo de vivência, a vida, né? Ela vai se livrar de algo que eu acredito que possa ser possa ser algo passageiro, cara, entendeu? Não momentâneo, não eterno, né? Algo passageiro. Então, acho que essa falta de acreditar nela mesma, do potencial que ela tem, independente da qualidade de vida, independente da identidade, independente de tudo, todo mundo tem um potencial em si mesmo de poder vencer os limites do dia a dia. Mas, tipo, você fala, tipo, sobre a pessoa acreditar no potencial e sobre ela acreditar nela mesma, é, porque, tipo assim, o tipo do pensamento suicida, às vezes, quando ele vem, é claro, tem pessoa com depressão, né, a pessoa que sofre, às vezes, de algum tipo de transtorno Transtorno. psíquico, né, essa pessoa, ela vem se alimentando ali, né, por várias e várias vezes, né, de pensamentos, e ela busca cura, ela busca ajuda, ela não consegue encontrar uma solução, por várias vezes ela fica começando a pensar, né, que é melhor morrer logo do que ficar sofrendo por aquela dor. Uma pessoa dessa, muitas vezes ela não consegue enxergar um potencial nela mesma, por exemplo. Como que você acha que uma pessoa que está passando, porque tudo que ela quer às vezes, não é, sei lá, conseguir um emprego legal, ter um relacionamento legal, ter um relacionamento, tudo que ela quer é que aquela dor, aquela depressão, aquele transtorno seja curado. Tipo, às vezes para aquela pessoa é o primeiro passo. Só que para que esse passo seja dado, ela também precisa trabalhar em outras áreas, né, como a familiar, relacionamento, saúde física, né, para poder cuidar da mental, porque está tudo ligado. E aí, como que essa pessoa, não sei, né, se tem aí alguma maneira de que essa pessoa possa ativar esse potencial nela mesma? Acho que a primeira coisa é ela compartilhar. Às vezes, eu acredito, eu nunca passei por isso, como eu falei, Aham. né? Mas eu conheço pessoas que passaram por isso, né? Passaram por esse momento, ainda estão enfrentando, enfim, tenho vários amigos, né? Mas ela não pode estar sozinha, ela precisa compartilhar isso com alguém, né? Por mais difícil que seja. Mas isso é o primeiro ponto para mim, né? Porque se a pessoa só, dependendo do ponto que ela chegou, sozinha ela não vai conseguir. Então ela precisa que alguém a ajude, né?
Ou o terceiro, no caso, a segunda pessoa, ela perceber isso, sabe? E ela se oferecer como uma ajuda, né? Às vezes, diante da correria do dia a dia, a gente não percebe que alguém do nosso lado está sorrindo por fora, mas por dentro está triste, né? Então a gente tem que estar mais sensível, né, a essas pessoas, a sensibilidade do povo em si, né? Porque às vezes a pessoa, como eu falei, ela não vai ter coragem de se abrir, mas se você estiver sensível, né, às pessoas, ao dia a dia, de repente você vai ser uma ferramenta ali super necessária para poder dar o primeiro passo por ela, né? Já que ela não consegue, você vai abrir sua mão aí e eu vou te ajudar, cara. Porque, bem, esse é o princípio do que eu creio do cristianismo, né? Eu quero voltar nesse ponto aí sobre, né, que hoje em dia é tão difícil a gente parar para ouvir outras pessoas, né? E como é difícil hoje em dia de ser ouvido, as pessoas já tinha esse bloqueio, né, em compartilhar das suas próprias dores. Então imagina ainda, né, quando não tem ninguém para ouvir, ou quando tem alguém para ouvir que quando começa a ouvir, começa a compartilhar das próprias dores também, parece que Aham. entra ali numa guerra, num conflito de quem sofre mais. E tá É. tão difícil hoje, né, em razão disso. Então já vamos logo pegar o gancho. E aí me diz, que a gente pode fazer também? Parece que eu estou te vendo hoje como, como homem das respostas, né? Mas eu não sou, não. Mas não, é Explica como. pro povo que você tem muito Sim, mais resposta do que eu não, nesse sentido. não. O que eu quero saber no teu ponto de vista, né? Aham. Como fazer para que as pessoas possam, né, começar a ouvir mais os outros, né? Porque hoje parece que a gente não tem tempo nem para a gente mesmo. É. Eu me coloco nisso, né? Eu Uhum. também eu procuro me dedicar pelos outros, em ouvir os outros, em ouvir, né? Mas eu ainda faço muito pouco, que a minha vida também é tanta correria, tanta gente para atender, que aí eu estou sempre mais dedicado nos atendimentos, né? Do que ouvir, né, as Sim. pessoas. Então, até eu mesmo me coloco nisso, né? Eu falo como agente. Então, talvez aí até o teu conselho pode servir para as pessoas que estão nos ouvindo e para mim também. De ter tempo, né? Sim. Primeiro, você entender o seu propósito. Todos nós temos um propósito, tá? Eu vou ter que entrar no que eu acredito, Uhum. né? Todos nós temos um propósito, né? Um dia desses eu até trouxe uma palavra lá na igreja falando sobre voluntariedade, né? Que a nossa vida, ela só tem sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Sim. Isso é uma coisa, acho que, muito real para todo mundo. Nem só para quem né, evangélico e tal, mas sempre você fica feliz em poder abençoar alguém, Uhum. dar um presente, né? Então, e isso é algo necessário. A gente tem que aprender a gerir o nosso dia, o nosso tempo, independente da correria do dia a dia. Nós somos seres sociáveis. Ninguém sozinho consegue viver durante muito tempo. A gente precisa sempre um do outro. Isso é óbvio. Você vê aí que sempre tem roda de amigos, você sempre tem alguém que você se identifica muito. Então é você conseguir gerir o seu dia de alguma maneira e ser uma pessoa. Quando você falou sobre compartilhar os problemas, a pessoa ela precisa entender que quando ela compartilha o problema, ela vai ver às vezes que não é só ela que está passando por isso. Não é verdade? Uhum. Porque às vezes a gente acha que estamos passando por a maior tragédia do mundo, né? Porque às vezes a gente se fecha dentro do nosso quadrado ali, né? Eu até falei sobre isso esses dias também, né? Que quando a gente fecha o nosso quadrado, as nossas dores são as mais insuportáveis, né? Mas quando a gente sai do nosso quadrado, a gente começa a abrir o leque de visão, conhecer outras pessoas, conversar, compartilhar, às vezes a gente vai ver que a nossa dor é muito pequenininha perto do que ela está passando. Em vez de reclamar, a gente agradece. Né? Eu acho mesmo assim, é muito bom compartilhar, porque quando você compartilha, de repente você vai ver assim, caramba, cara, não é só eu que passo por isso, cara.
eu não sou o pior de todos, ai, Deus não está pesando a mão sobre mim, né? E aí você se vê numa posição até de falar, caramba, eu vou agradecer, eu não vou reclamar. Pô, glória a Deus, cara, eu tenho dois braços, enquanto um cara ali não consegue movimentar o braço, né? Então, eu acho que tudo gira em torno de você saber gerar o seu dia de uma maneira com que você possa compartilhar da sua vida e compartilhando da sua vida, você possa perceber e abrir o leque para que você entenda que, cara, ninguém é perfeito. Porque hoje em dia a gente olha nas redes sociais e a gente vê que a gente olha que acha que todo mundo é perfeito, né? Todo mundo viaja. Eu falei sobre isso Sim, foi domingo. domingo E, passado, retrasado. cara, e quando você vai ver, isso às vezes é uma falácia, porque nem todo mundo, todas as famílias têm seus problemas, os casamentos têm seus problemas, pais e filhos, é normal, faz parte da vida, né? Mas ali todo mundo é todo mundo muito perfeito, porque ninguém tem coragem de expor as suas lutas, as suas feridas assim publicamente, né? A gente se expõe com amigos mais íntimos. Então, gerir o dia e entender que a minha vida tem mais sentido quando ajuda a dar sentido à vida de alguém, né? Difícil? Difícil. Impossível? Acredito que não, né? É uma atividade diária. E eu tenho certeza que fazendo isso, sendo menos egoísta, né? Egocêntrico, a sua vida vai melhorar e a vida de outra pessoa também vai melhorar. Aí você de repente a pessoa fala, pô, mas também pô, quantas pessoas aí para ajudar? Aí eu acho que é algo impossível. Aí você está querendo trazer algo impossível, né? Igual eu vejo vocês gigante aí, do tamanho do seu braço, você deve gostar de se alimentar, fazer a maromba e tal. Eu também gosto. É igual, por exemplo, o cara chegar e radicalizar na dieta, né? Falar, pá, agora eu nunca mais vou comer carboidrato, né? Porque eu quero secar porque janeiro tá chegando. Aí o cara faz uma coisa radical que chega um ponto que nem ele vai aguentar. O primeiro prato de arroz que ele vê pela frente, ele vai querer comer tudo. Por quê? Porque foi algo muito radical. Então, se ele fizer de pouquinho em pouquinho, eu acredito que ele vai conquistar os objetivos dele, vai ficar feliz, o dia dele não vai ser frustrado. Trazendo isso para o nosso papo, você também não precisa alcançar o mundo inteiro, cara. Entendeu? Seja mais sensível para as pessoas próximas. Você não precisa querer ganhar sei lá, o Brasil inteiro, sendo que dentro da sua casa você tá passando, tem alguém que está passando por algum problema, entendeu? E ali é muito mais fácil de você alcançar, né? E você foca em umas coisas que sejam mais fáceis para você acabar o seu dia e falar, caramba, olha essa meta aqui que eu coloquei para o meu dia, eu consegui alcançar. Porque você colocou uma meta mais fácil de ser alcançada. Você não colocou algo impossível. Então, tenta colocar no seu dia coisas que você consiga fazer, que não seja impossível para você chegar no final do dia e falar, caramba, olha que legal, meu dia foi mais produtivo, não, não mudou muita coisa, mas mudou uma coisinha. E se você não conseguir, não se sinta o pior cara do mundo. Tenta no próximo dia e por aí vai. Eu respondi? Respondeu. Inclusive, quando você estava falando, eu me lembrei até de uma frase, de um texto, né, pequenininho que eu vou ler aqui, do Ralph Waldo Emerson. Não sei se você já ouviu, Não. provavelmente já deve ter visto alguém postando, que ele fala sobre o que é ter sucesso na vida. Aí ele fala assim, eu quero ler isso, que eu quero contextualizar uma coisa bem legal que aconteceu uma vez comigo, né? Sobre ter sucesso. Tinha visto essa frase, esse texto já fazia bastante tempo, e aí uma vez eu estava na igreja que eu participo, né? A igreja qual o pastor é o pastor, né? Mas nessa época ele ainda não era nosso pastor lá. E aí eu entrei no ministério chamado Ministério Infantil, né? Que a gente cuida das crianças. Quando eu entrei nesse ministério, falei para todo mundo, né? Foi bem quando eu comecei a fazer psicanálise, eu queria observar comportamentos, né? Eu estava fazendo ali o desenvolvimento infantil, eu fui para observar comportamentos e acabei gostando tanto e fiquei, né? O comportamento das crianças. E aí uma vez
eu nunca fui uma pessoa assim de compartilhando aqui com vocês, tá? Algo bem pessoal. Eu já comentei com alguns amigos. E aí, nunca fui assim muito de brincar com criança, ainda nem sou, né? Mas uma vez eu fiz algumas crianças rirem, né? Foi algo simples assim, eu fico lá mais recepcionando as pessoas, adultos, né? Não brinco muito com as crianças, não que eu não gosto de criança, eu não gosto de ficar pegando o filho dos outros, né? É algo meu, é algo pessoal meu. Ficar abraçando, né, filho do, né? E sabe, né, que criança você vai, logo mais tá Sim. abraçando você, assim, eu restringo um pouco sobre isso. E aí, uma vez tinha duas criancinhas lá, estavam meio que chorando. Aí eu comecei a pegar eles e eu fiquei girando assim, né, pelo Uhum. braço. E aí eles, minha vez, e aí Aí não para. começaram ali, né? E aí eu me divertindo, né, com Sim. aquelas crianças. O filho do Eduardo, né, o Bernardo, então, são filho de amigo meu. E aí por isso que eu brinquei com eles lá até. E aí, e aí eu vi, né, eles rindo muito. E aí eu me vi feliz, né? Eu me Sim. divertindo com as crianças. E aí eu me lembrei desse texto. Eu quero ler aqui para vocês. Vou até postar ele hoje. Fala assim, o que é ter sucesso na vida? Rir muito e com frequência, rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma pessoa saudável, uma criança, um canteiro de jardim ou uma redima condição social. Saber que ao menos uma vida respirou melhor e mais fácil só porque você viveu. Cara, esse texto, assim, tipo assim, saber que alguém sorriu só porque você viveu. É. Saber que alguém respirou melhor só porque você viveu. E aí, naquele dia, eu me lembrei, aí eu até comentei com um amigo meu, né, sobre esse texto, acho que no outro dia, e eu disse, poxa, eu tive o afeto de crianças, né, Sim. por um tempo limitado ali. Então, o que foi que eu peguei esse gancho? Pelo que você falou, né, sobre você servir, né, e Sim. tipo assim, se a gente tá nessa vida sem servir o outro, né? Sem poder fazer o bem ao outro, sem poder, de alguma maneira, tirar um tempo ali para ouvir a dor do outro, o problema do outro, é chato pra caramba, eu sei, às vezes é. Às vezes você está na sua correria ali, né? Para algumas pessoas eu sei que não é. Mas às vezes para você, que você está tão centralizado em si mesmo, mas quando você tira ali um tempo para poder fazer o outro bem, né? E servir o outro, às vezes, não é você dar alguma coisa, você, sei lá, tirar de você para. Às vezes é só o teu tempo, né? Só você poder ouvir ali o que o outro tem a dizer, sem você precisar sempre, né? Claro que é bom, às vezes, uma partilha de ideias, mas sempre você aproveitar, se aproveitar daquele momento ali para também ir lá largar tudo aquilo que você tem dentro de si também. Então é isso. Pegando esse gancho aí que você está falando, eu acho que tudo coopera. Porque quando você consegue, de alguma maneira, gerenciar o seu dia, gerir o seu dia, o que você está fazendo? Você está fazendo algo bom para você, não é verdade? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é em você mesmo, cara. É você estar bem com você mesmo. Porque quando você está bem com você mesmo, é impossível que você não consiga. Como é que eu posso falar? Exteriorizar isso, sabe? Trazer isso para as outras pessoas, né? As outras pessoas vão ver isso. Estava até conversando um dia desses com um amigo meu e eu falei assim: há quanto tempo você não pensa em você? Há quanto tempo você não faz algo que te dá prazer, né? Que faça você bem, feliz, né? O cara parou para pensar, rapaz, tem tempo. Eu falei, cara, tá na hora de você pensar em você, cara.
Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e você tá aí perdido, entendeu? Tá mal. Pense em você. Hoje em dia também isso é muito importante, né? Porque aí as pessoas aí entra no outro extremo, onde eu quero ajudar demais, servir demais, né? Ser voluntário demais e eu acabo esquecendo de mim. Aí vai chegar uma hora que eu vou dar o resto de mim, cara. E é isso que tem acontecido hoje. Você tem percebido? Os pais saem cedo de casa, né? Os filhos vão para escola, os pais vão para o trabalho, passa lá, plantão, dependendo, não sei, dependendo de cada um, chega em casa cansado, ou seja, os caras saem 100% de casa descansar, chega em casa 30%, perde tempo com coisas que não tem necessidade, e ali já gera mais. E eu vou pegar da minha esposa o resto que ela traz, então eu vou me alimentar do resto. A minha esposa vai se alimentar do resto de mim. Eu nem sei, eu vou me alimentar do resto dos meus filhos, está entendendo? É por quê? Por causa que o povo está atrás de coisas que, eu falei sobre isso, coisas que têm preço, não têm valor, né? Materiais. A gente pode até entrar nesse ponto depois, que é algo que, uma das coisas que gera ansiedade em nós, né? Essa coisa da matéria, o povo tá preso nas coisas, né? E aí a gente acaba se alimentando do resto, cara. E às vezes nos nossos filhos nem dá, porque a gente está de casa, eles estão dormindo, a gente chega em casa, eles estão dormindo. Então, olha só, a gente acaba não cuidando da gente, que é o principal, entendeu? E quando eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar do outro? Eu vou dar o resto de mim para o outro, cara. Então é muito importante que a gente olhe pra gente também nesse sentido, né? E pare na hora que tiver que parar. Não fica mal por causa disso, sabe? Cara, eu tô ajudando, e tô cansado. Descansa. Uma das coisas que gera ansiedade na gente é a falta de descanso e lazer, não é verdade? Hoje em dia todo mundo quer trabalhar para conquistar, pá, 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 e pô, tudo bem, legal, mas precisa ter um equilíbrio. É falta de equilíbrio, cara. A gente não é equilibrado. Eu falo por mim mesmo, entendeu? Cara, é uma das coisas que eu mais luto, esse equilíbrio, sabe? De conseguir entender, cara, que também eu não preciso ter tudo, mas eu também não preciso não ter nada. Tem que ter esse equilíbrio com as coisas, né? Posso até ler uma parte aqui? Claro, claro. Se a gente for ver aqui na Bíblia, Mas eu te trouxe aqui para você compartilhar da palavra de Deus aí, para ver como que Deus pode nos ajudar e ajudar as pessoas aí. em Filipenses fala assim, né? Filipenses 4:6. Eu vou ler do 6 ao 9. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário. Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações, súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Mas olha só o que ele fala aqui: não andeis ansiosos por motivo algum. Tem outras versões que falam: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então é o que eu estou querendo trazer. Uma das coisas que nos traz ansiedade são coisas, é a coisa material, é a matéria em si, né? Tanto a gente lutar para conquistar, para conquistar, para conquistar, para conquistar, para conquistar, quanto a falta também. Porque a palavra de Deus fala assim: nem só de pão viverá um homem. Mas quando ela fala nem só de pão viverá o homem, ela também deixa um ponto de vista que, tipo, também de pão o homem tem que viver. Não só de pão, mas o pão também ajuda. Igual um cara, vamos supor, que tem uma conta para pagar amanhã, ou precisar colocar comida na mesa e o cara não tem de onde tirar. Isso também gera ansiedade. Então, a falta de coisa e a busca pelas coisas, isso, cara, não tem como um ser humano conseguir viver bem nesses dois.
nesses dois limites, assim, sabe? Nesses dois extremos, perdão, né? Precisa haver um equilíbrio. Agora, como conseguir esse equilíbrio? É uma prática diária, cara. Mas às vezes, por exemplo, que nem nesse caso aí, né? Quando a pessoa tem uma conta para pagar amanhã, ou vai fazer uma viagem, ou precisa fazer. Não, é uma preocupação ao invés de ansiedade, porque às vezes Sim, é não. diferente, né? É, Que tipo, a ansiedade muitas vezes é você começar a criar coisas no futuro que provavelmente não, né? Que nem vão acontecer, mas você começa a conjecturar tipo, várias coisas, né? Então, assim, ó, o que é normal, né? é Quando não emoção, é né? normal, tem uma síndrome chamada ataraxia, que é a pessoa que é isenta de preocupação. Sim. É, tipo assim, o mundo está acabando, o E cara o tem que cara tá cair, vão apático, né? tomar a casa dele, né? A mulher está saindo de casa, né? Enfim, tá, o mundo está acabando, a mãe está um problema gravíssimo no hospital e ele tem mas ele não está preocupado, É o que eu falei entendeu? Ele das. não cria que aquilo não preocupa, é porque a pessoa tem essa síndrome, né? São os extremos. O problema é o extremo, Sim, né? É o cara se preocupar demais, né? Na conta, ao ponto de, tipo, o que você sim. falou, a conta o cara tem que pagar daqui a um mês, mas ele tá lá na conta já, É, é, né? é, Ou o cara também não se preocupar com nada, que já essa que eu nem sim. conhecia, que você falou, Mas né? é a doença. Então, que são os extremos. Eu acho que os extremos são ruins. Você precisa ter equilíbrio, porque a ansiedade, ela é uma emoção. A Ela é uma o ansiedade quê? é uma emoção. Ah, Faz parte do nosso ser, né? Eu ser ansioso. Dependendo da forma que eu uso a ansiedade, ela vai me trazer coisas boas, né? Vamos trazer até a preocupação, vão ser um cara mais preocupado, vou ser um cara alienado, né? Por exemplo, eu até falei isso esses dias, cara, sei lá, vou para Jerusalém, meu sonho é para Jerusalém. Se amanhã eu vou fazer minha viagem, é óbvio que eu vou ficar ansioso, mas é uma ansiedade boa, entendeu? É algo que vai me fazer, cara, não, vou arrumar minha mala, tá lá. Isso é bom, não é ruim. Ah, cara, vou fazer uma competição amanhã, de uma corrida, não sei o quê. É algo que gera em nós e que faz com que a gente se mova, né? O problema é quando fica ao extremo, que é quando chega nesse caso. A gente é sequestrado do hoje. O que que é a ansiedade, no caso, quando ele chega numa parte de doença patológica, né? É quando chegou no extremo, é quando chegou nessas síndromes, né? Uma que você falou, a outra de palpitação, do toque, de vários transtornos. É quando você foi capturado do hoje, que é o único momento que a gente tem para viver. Eu consigo gerir o agora, eu não consigo aham. gerir o amanhã. O amanhã nem existe, né? Não sei se eu vou acordar amanhã, ninguém sabe. Então eu consigo gerir o agora, mas o cara que é ansioso, que é tomado pela ansiedade generalizada, né? Pelo transtorno, pelo quando já é patológico, ele já não está vivendo mais hoje, né? Ele foi sequestrado, ele está perdido. Ele está querendo gerenciar algo que ele não tem domínio, ele não tem poder. Eu consigo gerenciar isso aqui agora, eu vou tomar ou não. Mas eu não sei se eu vou tomar isso daqui amanhã. Agora imagina, o cara tá aqui, em corpo presente, mas a mente do cara tá lá depois de amanhã, sendo que ele não consegue, não é palpável. Aí o cara não consegue gerir o hoje, que é a única coisa que ele tem. Ele também não consegue gerir o amanhã. E quando chega amanhã, o hoje Se ele perdeu perdeu e e o amanhã ele não vai abrir, agora conseguir. vamos pensar no depois de amanhã. E quando chega nesses extremos, é muito difícil, É cara. porque aí vai existir a diferença, né, entre estar ansioso e ser ansioso. Isso, é o Uma domínio, coisa é né? você estar, né? Tipo, pô, você vai fazer uma viagem, você tem alguma coisa legal para acontecer amanhã, você vai, sei lá, dar uma palestra, né, num lugar legal Igual para eu aqui hoje. tantas mil pessoas, aí Falando com a você. Sabrina. Sabrina, Aí, como é que vai ser aí? Como é que vai ser? Eu não sei. pois Segundo é. podcast que eu faço na minha vida. Aí é você estar, né? Você, pô, normal, agora você ser, aí já é uma doença patológica, tipo assim, pô, causa doença, você desmaia, né?
a pessoa tem Falta ali falta respiração. respiração, tem a taquicardia, acha que vai Sim, morrer, sim. né? Dá Hematoma. hematomas na pele, no corpo, né? Então, assim, já é totalmente diferente, Totalmente né? diferente. Como você estar, né? Então, existe o estar e o ser. É, E aí, o ser, você precisa de tratamento, você precisa tomar medicação, você precisa de acompanhamento, né? E eu já lidei com pessoas ansiosas, tipo assim, ver a crise de perto. Tipo, sim, é algo que você não sabe, né? Se você não souber como lidar, né? sim. Você não, você, graças a Deus, assim, na época, né? Quando eu tive essas experiências, né? Eu soube como Que lidar, bom. calma, respira, fica calma. Então, assim, consegui manter toda a calma para que a pessoa pudesse voltar à sua consciência, né? E como que é importante isso, cara, você está falando? A Sim, gente conseguir saber lidar. sim. Porque não é brincadeira. A gente está falando aqui com vocês, mas não é brincadeira, não é algo que se brinque, né? Uhum, Só que é algo invisível. sim, Quando a gente vê um sangue escorrendo, a gente toma um susto. Só que a ansiedade, a depressão, é invisível, você não vê. E por ser algo que nem todo mundo se preocupa, olha, acha que é bobeira, né? Acha que, não, isso é bobeirinha, é coitadinho, né? Tipo, mas não, cara, é algo muito sério. Eu também tive dias da minha vida que pessoas próximas que eu vi tendo crise. E eu te confesso que nas primeiras crises eu não entendia. Não entendia. Até que eu comecei a procurar, comecei a pesquisar, a conversar com psicólogos, com psiquiatras. E eu vi, cara, que não é brincadeira. A pessoa ela não faz isso porque ela quer. É incontrolável. E aí é o que você falou. Tem que procurar ajuda mesmo, principalmente no âmbito religioso. Você que tá ouvindo a gente, que é no âmbito religioso, você precisa entender. Eu falei isso domingo no culto. Eu falei que quando quebra um dedo, a pessoa ela procura um ortopedista, né? Quando dá um problema no coração, ela vai e procura um cardiologista. Agora, quando tem problema na mente, Jesus é o psicólogo, né? Então, Jesus não é o cardiologista, Jesus não é o ortopedista, mas Jesus é o psicólogo. Mas não, não é isso. Quando, quando a pessoa ela está passando por um problema e chegou nesses extremos que a gente está conversando aqui, né, da ansiedade, onde a pessoa é ansiosa, né, não, ela não tem, mas ela né, ela vive, a ansiedade controla ela, tem que procurar urgentemente um profissional, cara. E se tiver que tomar remédio, e eu falei isso, não tenha culpa, não se sinta culpado por causa disso. Pelo contrário, vai ser algo que vai te ajudar, né? O remédio, um bom psicólogo, um psiquiatra, ele vai te ajudar a, a vencer isso, a passar por isso, entendeu? Ou a ter um controle sobre isso. Mas chega a um ponto que não dá, então você vai precisar ser medicado. E é normal, faz parte, você não está endemoniado. e aí chega um momento também que a pessoa vai começar a desenvolver outras síndromes, outros transtornos, né? É, como depressão, e tudo isso daí vai levar ao suicídio. Sim, Eu queria, ao suicídio não, né? Pelo menos ao pensamento suicida, né? Que sim, é horrível, uma pessoa começar a pensar sobre tirar a a própria própria vida. vida, né? Imagina só, você chegar no momento onde você olha para si mesmo e diz: a minha vida não vale nada. Foi basicamente o meu caso. Eu vou compartilhar aqui a minha experiência, né? Eu tinha comprado uma empresa lá no Paraná, a empresa, assim, tinha feito todas as consultas, né? Tava tudo ok, tava tudo legal. E aí era uma franquia da Claro, né? De Claro TV, que eu trabalhava nessa área. Tinha comprado uma franquia. E aí depois começou a vir um monte de problema. E aí a gente fazia as vendas, eu tinha uma equipe de vendas, né? Tinha pessoas contratadas ali, carteira assinada e tudo. E aí, de repente, quando foi para emitir a nota e receber, começou a dar problema na prefeitura. E aí fui tentar resolver esses problemas. E aí vinha uma dificuldade a mais, começou a aparecer dívida, e eu tinha que pagar, e fui esgotando todos os meus recursos,
eu tinha dinheiro para receber das vendas que a gente fazia, né? Dinheiro para dar receita, que poderia resolver ali todos os meus problemas. E só que não podia receber porque não conseguia emitir a nota na prefeitura. E aí nisso tudo eu fui deixando de pagar energia, de pagar um monte de coisa, e pela primeira vez na vida foram cortando assim, né? Então foi faltando gasto, faltando. E aí você vê você com uma empresa que está te gerando lucro, que está te gerando receita, e aí eu fui precisando demitir as pessoas que trabalhavam comigo, né? Já não estou mais conseguindo pagar, e eu acreditando naquele negócio ali, aí chegou em um certo ponto que eu comecei a ficar desanimado de tal forma que você vê a sua vida melhorar, né? Dizer assim, poxa, eu comprei a empresa que eu trabalhava, agora ela é minha, né? Os celulares são meus, tá? A equipe toda pronta é minha e eu tinha dado testemunho e tudo. Galera, né? Mudei para um apartamento novo, então fui fazer, e eu tinha um recurso, né? Eu tinha lançado um livro lá em São Paulo, eu tinha levantado vendi bem até, livro que eu até parei de trabalhar com ele, mas vendi bem no lançamento lá na Bienal do Livro, acho que era na Lá em Anguera. Anhembi, acho que era Anhembi, Anhembi, onde era o Criança Esperança? Sim, acho que Anhanguera ou é é. Anhembi, Não alguma coisa conheço assim. muito de São Paulo, não, Pois mas. é, e fiz um lançamento legal lá, né, e aí tinha mais um dia, foi tudo que eu tinha, então eu me vi assim, e aí eu comecei a me olhar como um merda. Sim. Olhava para mim assim, você não vale. Aí eu comecei, né? Sendo que tinham sido circunstâncias que não estavam no meu controle, né? Que dependia de prefeitura, de terceiro, de. Só que eu mesmo comecei a olhar para mim, né? Dizer, poxa, eu estou perdendo tudo o que eu estava conquistando, porque foi que eu fui falar para as pessoas que a minha vida, que as coisas estavam dando certo, aí você já fica, né? Você não pode ficar Pensando, falando é. para ninguém as coisas que você está conquistando. Então eu comecei a me olhar, e aí teve um momento, eu me lembro até hoje, que eu me olhei no espelho assim, eu disse, você não vale nada, é melhor você, né, você não merece nem viver. Eu olhei para mim, devido a uma circunstância, né? E assim, eu não estava com ambição de ganhar dinheiro, não, só queria pagar as minhas contas e receber o que eu tinha lá e poder, ou seja, por causa de recurso financeiro, né? Uma circunstância que não estava no meu controle, mas que com o tempo seria resolvido. Com o tempo, tanto é que foi resolvido logo depois, consegui prosperar ali naquele negócio, né? Mas até hoje não recebi o dinheiro das rendas, porque não consegui. Só que eu Sim. acabei mudando o KNAI e pegando uma outra franquia, que aí me ofereceram uma proposta, enfim, e aquela proposta ali basicamente é, salvou ali, né? Sim. Tirou daquela condição. Mas devido a tudo aquilo ali, eu não estava vendo esperança, entendeu? Então eu entendo muito sobre isso. A gente até comentou ontem em uma reunião com amigos, né, que a gente fez, e aí eu estava falando, comentei justamente sobre isso, que às vezes a gente quer mudar as pessoas pela nossa ótica, pela nossa régua, né? Então, assim, quando eu me converti, fui dependente químico por 7 anos, né? E aí eu achava que eu nunca ia parar nem de fumar cigarro, e parei até de usar droga, né? Cocaína que eu usava, né? Segredo pra ninguém. Tá no meu livro aí, compra o meu livro que você vai conhecer a história. Aí, é que antes eu tinha todo um filtro, né? Não gosto de falar. Agora não tem mais problema não. Se Pronto, vou falar, libertou. eu me libertei disso. Aí tá, se for para ajudar as pessoas, Com né? Por que certeza. não? Aí Se a Deus gente deixou não pode você esconder o passar nosso por isso. passado, né? Não, Não eu pode acho que você esconder o passou nosso por passado. isso é porque Deus ele te dá ferramentas hoje Sim, necessárias para você alcançar pessoas que estão vivendo por isso e se veem sem saída. E fala, caramba, o cara lá conseguiu. é, Então por isso que é o bom testemunho, né? é porque assim, antes quando eu dava o meu testemunho, eu tipo, sentia, contava como se estivesse sentindo saudade. Ah, E aí eu me senti, e aí parei. E aí como eu parei de tal forma que passei anos sem compartilhar sobre o meu testemunho. Mas enfim, né, para não fugir do assunto, aí eu tentava falar para os meus, eu tentava tirar meus amigos das drogas, né, o pessoal lá que eu conhecia daquele mundo,
E eu vivia indo lá e dizia, você consegue também, seu fraco. Aí eu dizia, se eu conseguir, você consegue. Então eu olhava para mim que eu dizia assim, jamais eu conseguiria. Então se Jesus me libertou, ele pode libertar qualquer um. Só que não é bem assim, né? Jesus nos libertou. Só que aí, e aquela pessoa lá, a condição dela, e ele chegou até a mim, Jesus chegou até a mim, em um momento assim, não foi igreja, não foi convite, não foi nada. Foi uma mensagem de celular, alguém me mandou na hora certa, no momento certo, né, no dia certo, né, na condição certa, que eu estava pronto para aceitar e receber, e aceitei Jesus ali. Então, como eu achei que foi muito fácil, que eu não precisei nem ir, só procurei a igreja alguns meses depois. Eu achei que foi muito fácil, qualquer um pode, qualquer um pode. E não é bem assim, né? Então a gente precisa, e foi através desse tipo de pensamento e reflexão de quando eu percebi que a gente vai aprendendo com as nossas experiências a não julgar os outros, de olhar se você é ansioso porque você é um fraco, você fica pensando, você tem uma família linda, você tem filhos lindos, você fica pensando em suicídio, tirar a sua vida, né? Pô, não é bem assim, né? Existe todo um contexto, toda uma história para aquela pessoa chegar até aquele momento e começar a ter aqueles pensamentos. Então, eu aprendi isso com o tempo e hoje eu respeito a dor emocional, né? Que as pessoas estão sentindo, a dor emocional das pessoas. Eu acredito que Jesus ele pode libertar, não que ele pode, né? Quando ele pode, parece que é provavelmente, né? Talvez ele, não, ele realmente pode libertar qualquer um, mas existe o tempo, o momento, às vezes a pessoa certa também, né? Às vezes tem pessoas que às vezes você pode falar, eu posso falar, alguém pode falar, e essa pessoa não vai receber. E de repente aparece uma pessoa que era improvável para ele, ou uma tiazinha, um morador de rua, chega lá e começa a falar, e aquela pessoa recebe aquela palavra. Então eu acredito, né, que Jesus ele vai chegar no momento certo, na hora certa, né, quando é para a mensagem chegar. E só que tem uma outra coisa também que a gente é preparado por algumas pessoas para poder receber aquela mensagem. Que eu sempre rejeitei todas as mensagens, todas as pregações, todos os evangelismos que tentaram fazer para mim nas mesas de bar, né? E sempre sai para lá, crente, nem gostar. Só que quando eu me converti, eu entendi, eu me lembrei daquelas, poxa, bem que aquela pessoa me falou, bem que... Aí você começa a se lembrar e você percebe que Deus ele vai preparando, né, o caminho ali até que você receba o momento certo. Eu nem sei porque foi... Mas vou aproveitar, eu gosto então dos ganchos. aproveita aí. Mas é por isso que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Porque você nunca sabe, não é? Isso é algo muito importante. A gente nunca sabe quem é. De repente você é o cara que falta, né? Ou você é o cara que vai jogar é porque a palavra fala, uns, né? Uns plantam, outros regam, outros colhem, né? Por isso que não importa. Quem faz a obra é o Espírito, né, cara? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, se você tem uma oportunidade, eu lembro uma vez, eu estava fazendo missão, eu estava na Itália, né? Eu fui missionário, ainda sou, né? Mas missionário itinerante, que viveu 100% da obra, né? De 2008 até ano passado, quando eu voltei para o Brasil, né? E aí estava na Itália, a gente estava fazendo uma peça na Itália, e eu senti muito, cara, no meu coração, para falar para um jovem, olha só aquilo, Deus, eu tô lembrando disso agora, falava para um jovem que para ele não tirar a vida dele, né? E eu ouvi o jovem, quando eu vi o jovem, eu vi Deus falando, ouvi Deus falando comigo, mas eu não acreditei que era Deus, cara. Falei, cara, não, essa coisa da minha cabeça. Enfim, passou o culto, passou a oportunidade que eu tinha para falar e eu não falei. Aí chegou um momento que eu cheguei assim e falei, ah, cara, pô, pastor, você conhece aquele jovem, o jovem que estava aqui, todo assim, tal, tal. Ele falou, rapaz, a gente está orando por ele está em processo de depressão. Eu falei,
De repente, aquela era uma oportunidade dele ouvir, sabe? E aquilo ficou marcado. E depois que isso aconteceu, eu nunca mais me calei, cara. Eu nunca mais me calei. Ah, Entendeu? então você pensou em falar, mas não Não falou. falei. Aí depois de um tempo, eu cheguei a comentar com o pastor. Eu falei, pastor, você conhece um jovem? Ele estava aqui. Porque um cara se destacava. O cara se Uhum, destacava mesmo no meio da galera. uhum. Aí ele sim e tal. Aí ele contou. Ele passando por isso, tá passando por aquilo. Aí eu por dentro assim, ô Rodrigo, você é um cabeçudo, mano. Você largou tudo pra fazer missão, falar do meu amor. E na hora que você tem que falar, você não fala, né? Enfim, não falei, né? Mas Deus é misericordioso, eu tenho certeza que ele foi alcançado de alguma maneira. Mas eu me senti assim, caramba, né? Aí depois disso eu prometi pra Deus assim, que eu não ia me calar mais, sabe? Eu falo, é óbvio com prudência, né? Também não preciso ser chato, também Aham, nem gosto de ser, aham. né? Mas não perder as oportunidades, cara, porque de repente não é o momento que a pessoa ela vai rejeitar, então você é aquele que tá lançando, né? Ou é um cara que ele tá um pouco mais aberto, então é você que tá regando, ou é o momento certo, que é você que vai colher, né? Então, só pegando o gancho aí, essa. Legal. Para a gente voltar Ah, não, tem uma outra coisa que eu quero falar. Que você falou lá na frente, eu disse, e eu fui pulando, pulando, e não... Você falou assim, eu não vejo os meus avós pensando em suicídio. Qual que é a história dos teus avós? Não, não, eu peguei ali, mas como se fosse um exemplo de épocas, né? Uma Aham, época, não que é o que eu falei, que eu acredito que isso tenha desde de antigamente. tá. Mas a proporção que nós vivemos hoje, devido à nossa geração, devido a tudo muito rápido, devido a muita tela, né? Essa dopamina que a gente recebe o tempo inteiro e precisa, acredito que isso aflorou de uma tal forma que hoje está um surto, né? Tanto que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, Aham, né? Mas eu acredito que na época dos meus avós, por mais que tivessem lutas, necessidades e tal, eles não se entregavam facilmente, né? E dos meus tataravós, ainda mais. Por causa da época que eles viviam. Eles não podiam, não era algo, eles não recebiam tanta informação tão rápido, né? Eu até falei isso domingo passado. Na minha época, se o professor chegasse assim, Rodrigo, procura aí, pesquisa sobre Galileu. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir na biblioteca. biblioteca. Se eu tivesse uma família que tivesse dinheiro, pegava uma enciclopédia, Barça, né? Estudava. Hoje em dia, Galileu, Google, ele fala na hora. É tudo muito rápido, né? A professora tinha que escrever lá, você tinha que copiar rápido antes que ela pagasse. Hoje em dia, uma pessoa dá licença aí, tira uma foto, né? Então, acho que devido às facilidades hoje que a gente tem, isso tudo muito rápido, também são coisas boas, maravilhosas, verdade? Ter a tecnologia a nosso favor. Mas se a gente não saber usar, se a gente não ter domínio sobre, lembra que você falou? Aham, Ser ou ter, aham. se a gente não tiver o domínio sobre, é algo que vai nos prejudicar. É o que a gente está vendo. De repente, o ser humano hoje, ele não consegue ter domínio sobre as coisas. Ele perde o controle e as coisas começam a ter domínio sobre ele. E eu acredito que na época dos nossos avós, não tinha tanto isso, né? Foi mais por causa disso aí que eu falei. A história dos meus avós, assim, eu te confesso que eu Não não conhece? conheço muito, assim. Eu Né? imaginei que poderiam ser, sei lá, imigrantes, né? Não sei. Não, não, É, não, é não porque conheço muito. é, Meus é avós, parte porque de muitos pai, eu dos não nossos conheci. avós, ah tá, porque muitos dos nossos avós e bisavós, né, de alguns assim são Aham. imigrantes, né, de outros Sim. países. É porque tipo assim, quando você falou, né, eu não me vejo, porque eu sei que tem gente que não tem tempo para isso. A pessoa sofre muito, passa por cada coisa só pela misericórdia de Deus. Sim. E a pessoa não tem tempo. Eu mesmo hoje eu me vejo como uma pessoa que eu não tenho tempo para sofrer. Eu não Uhum. tenho tempo para ficar pensando em coisa ruim, sabe? Então, assim, eu me desvinculei de uma forma tão... Mas, mas por que você ah, não tem tempo? não tenho. Porque. Porque eu me vejo assim que eu tenho tantas coisas. Eu, entrevistado é você. Ah, não, mas eu quero saber Não, também. não, tô brincando. Eu me desvinculei assim de tantas coisas, sabe? Estava até conversando com ela nesse dia. Eu disse, eu acho que eu já
sofri tanto que eu acabei ficando tão frio que eu já espero sempre pelo pior de algumas coisas. Então, assim, quando eu vou me envolver em alguma coisa, eu nunca olho só pelo lado positivo. Eu já olho também pelo lado, né, e se não der certo, e se não for da maneira como eu quero, então eu já estou preparado para tudo. Como eu estou muito, que eu estudo, não que estude muito, mas eu gosto muito de estoicismo, né, do Marcos, da filosofia Sim. do Marcos Aurélio, assim, que é você se preparar para tudo, inclusive Sim. até mesmo para a morte, né? O dia de amanhã não te pertence. Então, como eu me preparo já para tudo, eu não me vejo assim, quando eu tenho uma dificuldade, um problema, e olha que eu passo o problema e por dificuldade, mas não me afeta tanto com um sofrimento, sabe, assim, de dizer... aquele sofrimento angustiante faz muito tempo que eu não sinto. E eu posso te dizer que fazem anos que eu não sinto aquele sofrimento, que eu já senti. Sim. Né? Como aquele que eu contei para Aham. vocês, que para você chegar no momento de pensar em querer tirar a sua própria vida, ou passar pela tua cabeça, é um sofrimento angustiante. Então hoje eu rejo organizo a minha vida de uma maneira assim tão centrada que eu não me vejo tendo tempo para sofrer, ou ter depressão, Viu? pensar sobre É por causa suicídio. disso. Foi isso. Porque você consegue gerir sua vida. Você consegue colocar as coisas, né? E isso foi o primeiro tópico que a gente trouxe aqui, né? Você conseguiu isso. Mas outra coisa também, olha quantas coisas você já viveu, né? Tu já quebrou, tu já viu conta sendo cortada. E onde você está hoje? Né? Você conseguiu superar. Então também não é aquela coisa que vai te abalar mais, Sim. né? E hoje em dia, o que que o povo ele não aguenta? Ser quebrado, entendeu? Hoje em dia, a nossa geração, ela não consegue ser quebrada, ela não consegue passar por dificuldade. Por quê? Porque é tudo muito fácil. Então é uma geração que não aguenta tanto tranco igual a geração dos nossos avós, né, cara? E isso é algo muito importante de saber, né? É uma geração que a gente fala, geração do bolinha de sabão mesmo. É uma geração que não aguenta apelido. É uma geração que não Palavras aguenta, machucam. Hoje, né? na Hoje é nossa, bullying, na nossa época tinha a Olivia Palito, a não era? Bobucha, não Todo sei mundo o tinha um quê. apelido, não é E verdade? tipo, todo mundo hoje conseguiu passar por Foi isso, o que eu, brincava foi o que eu junto. falei também domingo. Hoje emojis machucam. Não sei se você viu, Não vi. né, que estão fazendo aí, essa geração de hoje é geração Z, que tinha, Geração né? Z. Pois é, a geração Z hoje pediu para tirar uns emojis Olha lá. só, cara. Parece que é o emoji da raiva e o emoji de não sei o quê. Eu acho que é da raiva e do nojo, porque os emojis ofendem, né? Esses emojis Você tá ofendem. entendendo? Então, Por causa disso. É um povo que não consegue ser quebrado, não consegue ser confrontado, não consegue passar por dor. E isso é necessário, porque a Bíblia fala assim, ó, todo dia carrega o mal em si. Todo dia carrega o mal, ou seja, todo dia tem mal. A gente já sabe, olha só que legal, já estou preparado para o mal do dia, que eu sei que vai ser, eu não sei como é que vai ser a qualidade do meu dia. É o que eu falei, né? A gente não tem que estar preocupado com a qualidade do dia. Só da gente estar vivendo, o dia tá bom. E Deus, ele nos capacita a viver o mal desse dia. O problema é quando a gente pega os maus do amanhã, que também vai ter, porque se todo dia tem um mal, segunda tem, terça tem. O problema é trazer todos os maus que ainda não vivi e nem sei como é que vai ser, e trazer para o hoje. Né? Então, quando eu entendo que eu tenho o mal em si para viver e Deus me dá a capacidade de suportá-lo, né? Cara, beleza. Mas eu preciso entender que tem mal. Então vai ter um dia que, cara, eu vou passar perrengue. E tudo bem. E vai ter um dia que eu vou ganhar. E tudo bem. Né? Que eu ter esse equilíbrio, cara. Eu sei que eu falo uma coisa que parece que é utópica, mas não é. É verdade. É um exercício. Precisa ter, né? Por isso que é bom um compartilhar. Por isso que é bom você ouvir de perrengues. Você está contando uma história que eu estou vivendo hoje. Eu falo, caramba, eu precisava vir nesse podcast para ouvir eles contando. O que você está vivendo, o que você viveu com a Clara, eu estou vivendo hoje. E eu falo, pô, aí, ó, viu? Cara, eu precisava ouvir para entender, cara, pessoas próximas a mim
que eu consigo tocar, que eu não consigo só, não é só do YouTube, já viver e conseguir. Então também consigo. Olha que bom. Então por isso que é muito bom essa troca. E entender, cara, que faz parte da vida. E precisa, cara. A gente precisa levar uns perrengues É, pra crescer, é. entendeu? Aí quando você tá você tá assim, cheio de calo, não é qualquer coisa que vai te abalar, cara. Não é qualquer coisa. Tenho certeza que se você quebrar, você não vai ficar tão abalado como foi da primeira Sim. vez. Entendeu? Porque você sabe como é que é. Você sabe que as estratégias. Eu não li não, mas o meu sócio, a gente estava compartilhando, devido à nossa situação hoje em dia na empresa, estava compartilhando que ele leu um livro de um cara super próspero assim, né? Ele falou que todo mundo, para ser próspero, tem que quebrar no mínimo 3 vezes. Aí eu falei assim, caramba, não. 3 vezes eu não sei se eu aguento, não. Uma já tá difícil, né? Mas ele falou assim, porque eu acho que é por causa dessa vivência, cara. E aí, quando você quebra, você dá valor às coisas que você não dava Tinha a antes, mente entendeu? milionária. Se não me engano, Cara, tem eu, esse eu não livro. Acho que eu sei. tenho esse livro aí. É. E aí para você ver, né? Então é uma sociedade hoje que a gente vive, que é uma sociedade que não aguenta ser quebrada, cara. Infelizmente. É óbvio que eu não estou generalizando, tá? Mas você consegue ver muito. Eu tenho um filho, poxa. Eu tenho um filho de 9 anos. Eu vejo que ele não consegue ser quebrado. Aí eu, como pai, tento ensinar. Coloco ele numa luta, coloco ele no futebol para ele saber perder, para ele saber ser humilde. Entendeu? Porque é o que eu falo, é muita tela. Ele recebe muita informação, entendeu? Então não aguenta, cara. Não aguenta ser confrontado. Isso é tão legal. Está quase fugindo do tema, mas está Então, muito legal aqui. não, mas ó, isso é ansiedade. E ansiedade gera depressão e depressão faz você pensar em. Então, tá tudo conectado, tá bom? Tudo A conectado. Sabrina já me cobrou aqui, tá? Ela falou que tá fugindo do tema. É, quando eu vejo algum amigo meu, né, que tem filhinho pequeno, que o filho dele cai, falo, levanta, que ele não vai lá correndo, ai meu Deus, caiu, levanta, vamos, levanta, levanta, vamos. E é tão difícil hoje, porque até os pais, né, até os pais não têm essa noção de dizer assim, vai apanhar muito da vida, precisa começar a se levantar sozinho agora, desde já. É claro que tem que ter o pai para cuidar, né, Sim. isso é Também necessário. você não Só que precisa também ser o não pior, precisa. né? Não precisa pegar, não, vou ser igual meu pai foi sinistrão e tal. Não, tem como você ter um equilíbrio também, né? Amar também, cuidar. É tudo equilíbrio. Como que a fé pode ajudar uma pessoa que está lutando contra pensamentos suicidas e encontrar esperança e significado? Vamos falar da fé agora. Como é que a fé ela pode ajudar uma pessoa que está passando por esse tipo de pensamento? A fé é a solução. A fé é antagonista da ansiedade. Eu falei sobre isso domingo passado. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, né? E a ansiedade é você querer controlar as coisas que você não vê, né? É o que eu falei, é você estar lá na frente querendo controlar algo que você não consegue. E a fé é a certeza de que, cara, vai dar certo. É a certeza, é tipo, independente do que esteja acontecendo agora, eu sei que Deus está comigo, eu sei que as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Então a fé, cara, ao meu ver, é essencial. Não tem como você tirá-la. Ela faz parte daí. Porque nós somos um ser que vamos muito além do nosso corpo, né, cara? Nós somos esse ser instintivo, né? Nós somos esse ser que vai muito além, espírito, né? Alma, corpo. Pode falar, Então, continua. a fé é inegociável, cara. Se você está passando por isso na sua vida, por um momento onde você acha que nada mais faz sentido, a fé vai te ajudar a, a ter sentido, né? Por mais que não seja algo palpável, por mais que não seja algo que você consiga ver, que você consiga tocar, mas é algo que está além de você. E quando a gente se vê no impossível,
a fé se torna, traz as possibilidades. A fé, ela é essencial, cara. Não tem como viver sem. Principalmente se você está passando por isso. Faça um, como é que eu posso falar? Faça uma prova, cara, com Deus. Faça uma prova. Cara, eu tenho certeza que Deus, eu tenho absolutamente certeza que, cara, Deus ele vai usar alguém, Deus ele vai usar alguma coisa para te mostrar que ele é contigo e que você é muito mais precioso do que você imagina. De que você é filho, de que você foi escolhido, de que você foi criado, planejado. Por mais que seu pai fala que não te planejou, sua mãe fala que não te quer, por mais que todo mundo tenha te rejeitado, tem um Deus que te criou e te quer e que você precisa entender que você não é nada disso do que as pessoas estão falando e que você mesmo está falando para você mesmo. Que você é muito maior e esse Deus ele vai te mostrar. Então que você possa estar aberto, né? E que você conhece pessoas que estão passando por isso, você precisa trazer essa palavra de fé e de ânimo, cara, porque vai além de você, vai além das nossas forças. Então a fé ela é essencial, é inegociável, cara. Inegociável. Você acha que sentimentos ou pensamentos ou acontecimentos como a ausência de perdão, tanto em perdoar ou deixar de perdoar, eles podem também trazer esse tipo de pensamento que pode afetar ali Totalmente. as pessoas? Tipo, a pessoa não é perdoada pelo, não se sente perdoada pelo próprio pai, ou a pessoa não tem coragem de perdoar o próprio pai pelo que o pai fez com ela. Você acha que esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento também pode generalizar ali pensamentos suicidas? Acho não, tenho certeza. Tem certeza? Absoluta. Uma das coisas que gera ansiedade, como consequência de tudo isso que a gente tem falado, são emoções não tratadas. Emoções não tratadas. Não tem como não ter emoção no coração. Se você não tiver emoção dentro de você, você está morto. A emoção ela faz parte da gente. Então o problema é quando você não sabe tratar as emoções. Se elas não forem tratadas, se elas não forem moídas, espremidas, se elas não forem dialogadas, ou seja, a falta de perdão, o perdoar, o se perdoar, cara, vai dar problema, vai dar problema. As emoções não tratadas é um dos pontos que trazem a ansiedade. A gente falou do se lidar com a matéria, né, das coisas, não, né, mas o coração, né, que aí fala aqui, ó, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Essa palavra guardará, no original, ela é uma palavra militar. É como se fosse a sentinela, sabe? O cara que fica lá guardando o quartel. Sim. Ou seja, só entra se ele der autorização. Se ele não entra, se ele não der autorização, ninguém entra. Então, quando a gente consegue gerir e ter essa noção do nosso do, do nosso trabalhar, da nossa parte, né? E a gente guardar o nosso coração, a paz de Deus, ela vem. Então, se a gente não conseguir, se a gente abrir a porta do nosso coração para que todos os sentimentos ruins entrem e a gente não conseguir tratar, meu irmão, é tiro no pé. É tiro no pé. E a palavra fala que existem três portas para o coração. E lá em Provérbios. Provérbios. Lá em Provérbios. Que são os olhos, a boca, os olhos e os pés. Né? Eu não vou dar tanto spoiler para você ir domingo no culto. Mas resumindo, para não estender muito, é isso, cara. São emoções não tratadas geram ansiedade. E a gente precisa cuidar das nossas emoções. Então, o quão é importante?
você conseguir perdoar, o quão é importante você se perdoar, você pedir perdão, você saber gerir as suas emoções. A gente já está finalizando. Tem algum personagem bíblico na Bíblia que tipo, pensou em suicídio e através de Deus, né? Oséias, né? Foi Oséias. Você tem aí? Não, eu sei qual é, mas eu queria te Não, perguntar. então fala aí, cara. Fala aí. Elias. Elias, isso. Isso. Elias, isso. Mas aí explica pra gente o contexto aí, então Ó, lembrei, só pra voltar ali tá. rapidinho. Provérbios 4:23. Passou. Pode ler aí, pode pesquisar aí. E era Temos tempo, Sabrina. Sabrina que está controlando o tempo ali. Temos sim. Temos. Você tem alguma pergunta pronta aí já para fazer? 4:23. O nosso convidado? Tem? Olha, a Sabrina vai já fazer pergunta, hein? Eita, isso é inédito, hein? Coisas novas estão acontecendo aqui hoje. Quando eu falei da boca, né? Dos olhos Aham. e dos E dos pés, né? pés. Provérbios 4:23 e 24 fala assim: acima de tudo que se deve preservar, guardar o íntimo da razão. Na sua versão, acima de tudo, se deve guardar, guarde o seu coração, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Aí ele fala, então, como que a gente deve guardar o nosso coração? Aí 24 fala assim: afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Então, uma das portas de entrada do nosso coração, das nossas emoções, é a boca, né? Segundo, olhe sempre para frente. Mantenha o teu olhar fixo no objetivo ao ser alcançado. Então, uma segunda porta são os olhos. Terceiro, reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andares, e todos os teus planos serão bem sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé da malignidade. Então, essas três portais, né, das emoções, elas precisam ser vigiadas, né? Tanto a boca, tanto os olhos, quanto os pés. Me chama aqui no próximo podcast a gente troca ideias sobre Vamos isso. conversar muito É muito mais. bom, né? Falaremos sobre outros assuntos, com certeza. E é engraçado aí que você falou, né? Tem uma frase muito conhecida que as pessoas falam, né? Para quem não. Você já viu pastores, palestrantes, políticos, né, várias pessoas falando sobre essa frase. O Bigardi gostava de usar muito ela. Ou gosta, né? Não sei se ele anda palestrando, ele era Sim, sim. palestrante muito bom, e falava muito, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa frase, ela não é atribuída, né, mas ela veio de um livro chamado, que muitas pessoas conhecem, mas talvez quase ninguém leu, porque acho que é um livro para criança, mas na verdade é um livro para adulto e filosófico, que é Alice no País das Maravilhas. E em certo momento ela está totalmente perdida, né? A Alice está caminhando e ela se vê diante de uma bifurcação. Esse livro ele é muito incrível, assim, ele fala muito, sabe, assim, sobre, se pode tirar ali, uma vez eu fiz uma palestra sobre suicídio, onde eu tirei vários trechos desse livro da Alice no País das Maravilhas. E em certo momento ela se vê perdida, né? Sem saber para onde ir. E ela encontra com um gato, né? E aí o gato pergunta para ela, para onde você está indo? Ela diz, eu não sei. Ele fala, mas para quem não sabe para onde vai ou para onde quer ir, qualquer caminho serve. E essa frase ficou aí né, até hoje aí. As pessoas falam muito sobre quem está perdido, sobre quem não sabe qual escolha tomar, né? Para que lado ir. E é muito bom porque ela vai pela direita, né? Aí você já aprende que quem vai pela esquerda não escolhe o bom caminho. Ai, ai. Vamos lá. Para quem entendeu, né, não falei nada, apenas dei sinais. Tem uma parte também desse livro que eu gostaria de falar aqui, já que eu acabei tocando nele, né, que também tem uma frase muito conhecida que as pessoas falam sobre me afoguei nas próprias lágrimas.
pessoa quando chora demais, né, está muito ansiosa, muito depressiva, pensando sobre suicídio, chora tanto, né, que acaba falando, me afoguei. Vocês já ouviram essas frases? Eu já ouvi. Me afoguei nas próprias lágrimas. Tem uma parte também, né, também vem desse livro, que ela come uma semente, fica gigante, e aí ela começa a chorar muito, porque ela está gigante, não consegue andar. Ela começa a chorar muito, chora muito. E chora tanto ali que as lágrimas dela, né, caindo no chão, e aí de repente as lágrimas caem gotas enormes, né, de uma pessoa gigante, né, no chão. E aí ela come uma fruta, ela pega assim uma fruta de uma árvore e come, e quando ela come aquela fruta, ela encolhe novamente, né, fica do tamanho normal e acaba caindo dentro de um rio. E aí ela está se afogando ali naquele rio, e aí ela se pergunta mais de onde veio esse rio, né? Que esse rio não estava aqui antes. E aí chega uma tartaruga, ela conversa com animais, a Alice, e aí chega uma tartaruga e fala para ela, né, que começaram a cair gotas do céu, e a tartaruga fala que começaram a cair gotas do céu e formaram aquele rio, e aí ela entende que eram as próprias lágrimas dela, e aí é de onde veio também, né, só para esclarecimento de conhecimentos, né, essa frase veio desse texto. Então leiam, tá? Já li 3 vezes esse livro, Alice no País das Maravilhas, que é muito legal. É muito bom mesmo. Nunca li, mas vi o filme. O filme também é legal, né? Principalmente a Johnny Rainha Depp. de Copas. Gosto muito do Johnny Depp. O que está acontecendo hoje até, né? Entrando aí. Queria entrar nesse assunto. Só para contextualizar, porque é muito legal. Contextualiza, amado. E também tem a parte lá da Rainha de Copas, né? Que todo mundo ela manda corte-lhe a cabeça, corte-lhe a cabeça, né? Todo mundo ela já vai logo julgando, dando a sentença. E a Alice pergunta assim, mas o que foi que essa pessoa fez? E aí ela diz assim, não sei o que foi que ele fez. E que primeiro a gente dá a sentença, depois que vem o julgamento e depois que vem o crime. Corte-lhe a cabeça. E aí ela vai falando. Então, fica a dica aí para o que está acontecendo hoje no nosso país também, né? Primeiro estão dando julgamento sem ter crimes. Sabrina, você tem uma pergunta, faça aí. Faça ali a sua pergunta. Não é bem uma pergunta. No Setembro Amarelo, né, que foi no mês passado, estava rolando uma trend nas redes sociais, né, que as pessoas diziam assim, Setembro Amarelo, parabéns para mim que pensou em desistir e não desistiu. Talvez pensou em suicídio, né? Eu entendi como se a pessoa tirar a própria vida. O senhor tem para falar para essas pessoas que não desistiram, né? Que hoje está aqui? Muita coisa. Legal, hein? Gostei. Eu tenho para parabenizá-las, né? Se elas estão onde estão, é porque elas conseguiram. Pra vocês verem o quanto vocês são fortes, o quanto vocês podem, né? É viver um dia de cada vez. E você conseguiu vencer esse dia, e parabéns, né? E continue se fortalecendo, continue buscando ajuda, né? Não adianta, vou pro meu viés, busca o Senhor, né? Busque conhecer a Deus, porque todo mundo pode desistir de você, até você pode desistir de você mesmo. Mas eu creio num Deus que ele nunca vai desistir de você, ao ponto de ele dar o único filho dele para morrer por mim e por você, independente da sua forma de viver, independente da sua forma de estar, né? Ele veio por você e ele morreu por você. Então, quando a gente vê um Deus tão grandioso que criou o céu e o mar, que criou tudo, te criou, né? E olhar para você com tanto amor, tanta misericórdia e graça, não tem como não ser grato a esse amor, sabe? E entender que você também faz parte dessa história. Você conseguiu, você é vitorioso, né? Por mais que a sua vitória seja tão invisível, mas você sabe que você conseguiu, não é verdade? De repente, para os outros, o julgamento, falam, caramba, você só saiu do sofá. Se ele conseguiu levantar do sofá e ligar a televisão. Para aquilo, para o cara não é nada.
Mas para essa pessoa que está passando por isso, É. conseguir levantar do sofá e ligar a televisão é a maior vitória de todas, cara. Por isso que eu tô falando. É tudo uma maneira de olhar, sabe? O homem ele precisa ter esse entendimento. E a gente e sobre, né, ansiedade, depressão, né, pensamentos suicidas, a gente precisa estar mais ligado, cara, porque isso é uma baita de uma vitória. Então meus parabéns, Поздравляю, parabéns em russo. Como que é? Поздравляю. Meus parabéns mesmo, porque você conseguiu. Viado. Com Você conseguiu certeza. vencer, né? E que você possa vencer todos os dias, né? De pouquinho em pouquinho. Não precisa querer radicalizar, como eu falei aqui no meio aí da nossa conversa. Não precisa radicalizar, querer ser, né? Ah, vou colocar um tênis de corrida e vou correr a garoto. Não, de pouquinho em pouquinho. Faça a sua parte e confie em Deus. É um trabalho conjunto. A gente faz a nossa parte, né? Não andeis ansiosos, que é a nossa parte. E a paz que excede todo entendimento entrará no seu coração. E é a parte de Deus. Então, parabéns. Legal, já estamos aqui chegando ao final. Tá Mas bem, tem você mais? Tem você tem mais? mais alguma pergunta? Não. É só essa? Ah, Então você tá tem? bom. Você tem? Tenho. Vamos lá. Esqueci. Não tem, não tem. Vamos lá. Fazer um bate e volta, tá bom? Que eu faço com Eita. todo mundo. Rapaz, vamos lá. Então já se prepara aí. Rufa os tambores. Vai lá. Mas perguntas fáceis. É mais uma reflexão. Tá. Hoje, para o Rodrigo Magalhães, se o Rodrigo Magalhães pudesse voltar e falar uma única coisa para o Rodrigo, e assim, tá numa fase difícil. E o Caramba. Rodrigo Magalhães adulto passou, e se o Rodrigo Magalhães pudesse voltar no tempo e pudesse dar uma única dica para o Rodrigo Magalhães criança, naquela certa fase, o que você diria? Escuta mais o seu pai. É, Escute mais o seu pai. Com certeza. Hoje eu não tenho meu pai, né? Mas que homem foi meu pai, cara. Assim, se eu conseguir ser pro meu filho metade do que meu pai foi, eu acredito que eu vou conseguir deixar um legado. E meu pai deixou um legado. Então, e algumas coisas que eu me arrependo, que eu fiz no momento, enfim, da vida, não tem como voltar atrás, né? e Mas maturidade, né, também. Aprendendo com mas houve. E tudo que eu ouvi e fiz, deu bom, deu bom. Se eu tivesse ouvido mais, né, cara? Mas eu acredito que eu tinha que passar por isso, tinha que ser assim mesmo, né? E hoje eu tento ensinar pro meu filho esses valores, cara. Escuta seu pai, cara. Eu vou jogando no subconsciente, né? Escuta seu pai, escuta seu pai, escuta seu pai. Se eu falar isso pro Rodrigo. E aí as crianças ou os adolescentes, os jovens não escutam, e aí quando chega lá na fase adulta, eu deveria ter ouvido mais. Cara, mas só posso te falar uma coisa? Ah, Não adianta, cara. Não adianta. Temos que ter as nossas próprias experiências também. Temos que viver as nossas próprias vidas, fazer as nossas próprias escolhas, faz parte da vida, entendeu? O que eu peço e oro a Deus é que meu filho enfim, faça escolhas coerentes, né? E eu sei que ele vai se frustrar. E até é bom, cara. Hoje ninguém quer se frustrar mais não, cara. Se frustrar é bom, faz parte, nos amadurece, nos faz ser pessoas melhores. Então também não quero deixar com que ele não viva coisas ruins. Não, deixa ele fazer as escolhas dele também, né? Mas como pai, né, cara, a gente, né, é, fica temeroso, né? se você pudesse adiantar até o futuro e dar uma dica para o Rodrigo do futuro, o que você falaria? Ai, pô, essa daí eu tô achando. Pera aí. Se eu fosse pro futuro e dar uma dica lá no futuro pra mim? Ah, cara. O final desse podcast é sempre o questionamento pessoal ao convidado.
Ah, peraí, peraí. O que eu falaria pra mim no futuro? É uma dica ou Uma uma dica, o dica? que você falaria ali? Ah, é. Dê valor às coisas que têm. Continue dando valor às coisas que têm valor e não dá valor às coisas que têm preço. Priorize você e a sua família e os seus. Vive por eles e que é algo mais precioso que você tem, né? Legal. Pastor Rodrigo, eu tenho esse livro. Aê, ganhei! Dedicatório. Vamos lá. Eu tenho esse livro sobre o perdão. O que é o perdão para você? O perdão é a ferida curada. É a ferida curada. O objetivo. E rápido é o seu livro aí. Pastor Rodrigo, É a ferida curada, ferida tratada. para finalizar, deixa uma mensagem aí para quem está te ouvindo sobre esperança e o que Deus tocar no teu coração, dentro do nosso tema sobre prevenção ao suicídio. A minha palavra para vocês é que, e oração ao mesmo tempo, é que Deus ele possa se revelar a vocês de uma forma de amor e graça, que vocês se sintam amados, que vocês não percam a esperança é o Senhor, independente das circunstâncias que vocês estejam vivendo, que vocês possam ser alcançados por esse amor que um dia me alcançou, né, que tem transformado a minha vida, entender que ninguém é melhor do que ninguém, não é porque você está passando por um momento ou pensamentos suicidas ou passando por um momento de depressão, ansiedade, que você é pior do que a outra pessoa que está passando por isso. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas diversidades, faz parte da vida e essa é a sua luta, né? Então que você é, consiga tirar forças e se você não tiver, peça a Deus forças para Ele te tirar dessa. É, não fique sozinho e se você não tiver forças para poder compartilhar, que Deus coloque pessoas legais do seu lado que possam te ajudar, assim como o Emerson, que tem é, tratado isso e estudado isso e tem vivido por isso, né? Como outras pessoas possam estar do lado de vocês aí, vencendo um leão a cada dia, né? Viva cada dia de cada vez, coloque metas que sejam fáceis de superar, né? E eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado através da vida de vocês e que vocês possam viver essa maravilha que é a vida em Cristo, né? Essa é a minha oração e a minha palavra final. E desde já agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido bom. Eu gostei. Foi muito abençoado. E eu que também queria deixar, se possível, um convite, né? Se você que quer, durante esse mês de outubro, a gente tem falado bastante sobre isso lá na igreja do Bola de Neve aqui de Vila Velha, Itaparica, mas não vamos parar por aqui, né? É algo que a gente tem trabalhado bastante, esse lado, né, da mente do ser humano. E você é sempre bem-vindo, se você quiser vir, conhecer mais, de repente eu peço aí para o Anderson deixar o endereço, tá, para vocês poderem conhecer, vocês possam se sentir em casa lá e que vocês possam aprender um pouco do Senhor conosco e a gente possa aprender também do Senhor através da vida de vocês. Legal, eu que me sinto honrado por você ter aceito aí o nosso convite, né? Primeiro de muitos, esperemos. Yes. E Gostei. volte Agora, mais vezes. São sempre temas diferentes aí, para poder continuar levando a palavra de Deus e uma reflexão no coração das pessoas. Para você que ficou até aqui, muito obrigado, tá? Quero te pedir aí, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, que você só tem a ganhar com a gente. Valeu, vou deixar aqui o endereço da igreja embaixo aqui na descrição. Vou deixar o Instagram também do Pastor Rodrigo, ele não está usando o Instagram, é isso? parei ficar um ano aí sem usar. Já passou quanto tempo? 3 meses. Então tem mais
Até 9 mais, meses 9 aí, meses. né? Mas vou deixar o Instagram dele aí, você segue ele lá e quando Da ele igreja também. abrir o Instagram já vai estar. Deixar o da igreja aí para vocês, né? E aí, se você quiser, né, alguma ajuda, conversar com alguém, quiser conversar com o pastor Rodrigo, ó, já manda lá um direct, né, Isso aí. no Instagram da igreja. Pronto, aqui no contato dele. Valeu, valeu, até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Qual é a câmera que tá? A Já sua. Minha? Coloca aquela ali pra gente dar tchau. Pronto. Dá tchau, Sabrina. Tchau. Tchau, Sabrina. Tchau, gente. Deus abençoe.